Segue, curte e comenta. A porta range quando a abro. Sempre rangeu assim. Meu nome é Edna Maria da Silva. Tenho 61 anos. Sou viúva há 8 anos de um homem que morreu de desgosto e vivo numa fazenda de 5 hectares no Tocantins profundo. Aquele lugar onde o tempo parece se mover mais lentamente e a solidão tem endereço fixo. A porta range porque o batente é de madeira mole, danificada pela chuva, que não cessa por completo entre outubro e abril. Seu Antônio sempre disse que ia consertar. Ele sempre ia fazer muita coisa, mas a morte não espera promessas. Acordo todos os dias às 5 da manhã. Não é escolha, é o que resta de um hábito que começou 50 anos atrás, quando meu pai acordava a fazenda inteira. O corpo não pede permissão mais, apenas obedece. Os olhos se abrem, os pés saem da cama. As mãos vestem a mesma saia cinzenta que vesti ontem e anteontem e há 8 anos. A primeira coisa que faço é varrer a varanda. A poeira vermelha, aquela que parece sangue seco quando bate na luz do amanhecer, já se amontoou durante a noite. Entra por baixo das portas, pelos ralos do telhado, pelas frestas que nenhuma quantidade de cacos de vidro consegue vedar completamente. Aqui no Tocantins, a poeira não é sujeira, é uma característica do clima. É como respirar. Você aprende que lutar contra ela é tão inútil quanto lutar contra a morte. Varro em movimentos mecânicos. Meu corpo sabe cada ângulo da varanda de cor. 7 anos de antes de Antônio ficar doente, 5 de durante, 8 de depois. 20 anos de varrer a mesma poeira do mesmo chão de madeira que range sob meus pés descalços. Depois da varanda, vou regar as plantas do lado da casa. São 5 vasos de maravilha. Plantas que explodem em flores lilás quando o sol bate certo. Seu Antônio adorava essas flores. Dizia que eram do tamanho de sonhos pequenos. Eu nunca entendi direito essa comparação. Mas ele tinha essa forma de falar, poética demais para um homem que trabalhava a terra. Depois que nossa filha Marina morreu, ela tinha 7 anos, pneumonia, e morreu numa madrugada de junho, enquanto eu segurava as mãozinhas dela e rezava um Deus em que já não acreditava. Ele deixou de fazer poesia com as palavras e passou a fazer com as flores. Regava cada vaso com cuidado, como se cada gota fosse uma prece. Depois que ele morreu, continuei regando. Não por amor às flores, mas porque não sabia o que fazer com as mãos se não estivessem ocupadas. Pela manhã, como mingau, sempre mingau, feito do mesmo jeito, sem sal, aquela textura que não exige mastigação. Bebo café preto que deixa gosto de ferro na língua. Depois trabalho o tempo todo. Capino o pequeno pomar onde plantamos laranja e caju, limpo o curral que agora só tem 3 galinhas e um porco que envelhece comigo. Reparo o que break na casa. Janelas, goteiras, pregos que saem como dentes cacos de uma boca velha. À noite, sento na varanda enquanto o silêncio cai como orvalho. Os grilos começam seu concerto. O vento passa por entre as árvores com aquele barulho que parece respiração. O céu fica tão cheio de estrelas que eu entendo porque antigamente as pessoas acreditavam em destino. Porque como não acreditar que aquilo tudo está aqui por alguma razão? Ninguém visita. Os vizinhos mais próximos ficam a 8 quilômetros. A estrada que passa em frente à minha casa é quase um fantasma, um carro talvez 2 vezes por semana. Um caminhão de gado de vez em quando. O resto é vento carregando a poeira, chuva batendo no telhado como dedos insistentes e o cheiro da terra molhada quando finalmente vem, que é sagrado, que é a única coisa que faz você lembrar que está viva. A estrada em frente à casa é vermelha, avermelhada como carne crua. Quando chove, vira lama que brilha. Quando seca, vira uma cicatriz que não cicatriza. Meu telefone toca umas 3 vezes por mês. Sempre ligações de telemarketing ou da funcionária do município pedindo para fazer algum papel que não me interessa.
Ninguém mais liga para conversar. Minha filha única morreu aos 32. Câncer, e ela em São Paulo, sozinha também porque o marido tinha ido embora, e eu não conseguia estar lá porque Antônio estava muito mal e eu não podia deixá-lo. A vida é feita de decisões impossíveis. Escolho errado sempre. Naquela quarta-feira de novembro, o calor era daquele tipo que queima. A temperatura tinha passado dos 35 graus desde o amanhecer. O ar não se mexe, fica pesado. Fica como se o mundo inteiro estivesse respirando pela mesma boca seca. Eu estava capinando perto do portão, tentando controlar o mato que não para de crescer quando ouvi. Um som estranho, não era carro. O ronco de motor tem uma assinatura própria. Não era vento. O vento é previsível. Não era animal. Os grilos ainda não haviam chegado para cochilar à tarde. Era um choro. Um choro de alguém que está tão cansado de chorar que já não consegue fazer barulho. Meu peito fez aquela coisa que não fazia desde muito antes de Antônio morrer. Acelerou. As batidas ficaram pesadas, como quem bate na porta e espera que abram, mas tem medo de que ninguém esteja do outro lado. Deixei a enxada no chão. A ferramenta simplesmente caiu e caminhei devagar em direção ao portão. A poeira dos meus passos levantou como se todo o universo estivesse despertando. Lá estavam eles. Uma mulher deitada na beira vermelha da estrada, corpo caído, como quem simplesmente não conseguiu mais ficar de pé. Vestia roupas que um dia foram claras e agora estavam da cor da lama. O cabelo colado no rosto molhado de suor. Os olhos, quando os vi, estavam meio fechados, rolando para trás, de forma que eu reconheci como febre alta, e em seu colo, agarrado como quem se agarra a uma corda sobre um abismo, um menino. Não podia ter mais que 7 ou 8 anos. Pele clara, cabelo castanho claro, pegajoso de suor. E os olhos. Deus, aqueles olhos tinham visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Ele chorava em silêncio. Aquele tipo de choro que não faz som, mas que move todo o corpo em ondas pequenas e desesperadas. De vez em quando sussurrava: "Mãe, mãe, acorda, mãe, por favor." Mas a mãe não acordava. Não pensei. As pessoas dizem que você pensa em situações de crise, que avalia risco, que seu instinto de sobrevivência te faz recuar. Mas aquilo era mentira. Ninguém pensa. Você apenas age e depois descobre o que fez. Meu corpo se moveu antes de meu cérebro conseguir registrar que estava se mexendo. Coloquei as mãos na mulher. Estavam ardendo, a pele úmida daquela forma que você sente febre alta, aquela temperatura que vira tóxica. "Querido", eu disse para o menino, "vou carregar sua mãe. Você consegue ficar em pé?" Ele apenas acenou com a cabeça. Seus olhos não piscavam, como se piscara fosse deixá-la desaparecer. Levantei a mulher. Ela era mais leve do que esperava, ou talvez eu tivesse mais força do que sabia ter. O corpo dela não resistiu, nem ajudou. Apenas pendeu nos meus braços como um saco de grãos molhado. O menino seguiu ao meu lado, uma mão segurando meu avental, a outra ainda agarrada na saia da mãe. A caminhada até a casa foram talvez 200 metros, mas pareceu quilômetros. O sol batia como uma mão aberta. Meu coração acelerado demais, respiração curta demais, suor misturando com o dela e o meu, numa borra quente que colava a roupa no corpo. Cheguei à casa ofegante. Deitei a mulher na minha cama, a mesma cama onde Antônio morreu, a mesma cama onde eu dormi sozinha nos últimos 8 anos. A mesma cama que eu nunca trocaria os lençóis, porque trocar significaria aceitar que aquela era realmente minha agora, só minha, e essa verdade é pesada demais. O menino subiu na cama ao lado da mãe, agarrando-se a ela como um náufrago a um pedaço de madeira. "Como você se chama, querido?" perguntei, tentando parecer calma quando minha voz saía trêmula. "Pedro." Ele respondeu muito baixo. "Eu sou Pedro e ela é Fátima. A gente está fugindo do papai."
Ele disse aquilo como quem explica o óbvio, como se todo mundo no mundo estivesse fugindo de alguém. Passei as horas seguintes com Fátima. Esse era o nome dela, Fátima, tentando baixar aquela febre que a consumia. Panos molhados na testa, água morna na boca seca. Ela não conseguia beber direito, apenas deixava o líquido escorrer pelo canto da boca. Eu sussurrava coisas, rezas, que não vinha fazendo desde antes da morte de Marina, palavras que não tinha certeza de quem eram dirigidas. Por favor, não morra. Por favor, não morra minha casa. Porque eu tinha certeza, com a certeza que você só tem em situações de crise, que se Fátima morresse ali, na minha cama, aquela morte ficaria para sempre pendurada naquele quarto como uma sombra. E eu não conseguia lidar com mais uma morte. Literalmente não conseguia. Meu corpo já tinha enterrado marido e filha. Meu coração já tinha sido aberto e fechado à força tantas vezes que mal conseguia se mover sem dor. Pedro desmaiou no chão no lado da cama, esgotado. Eu cobri com uma manta velha e continuei acordada. Acordada a noite inteira, sentada numa cadeira de madeira que dói os ossos, observando uma mulher que era praticamente uma desconhecida, rezando para um Deus que há muito tinha parado de ouvir minhas orações, esperando que o amanhecer trouxesse uma resposta que eu não sabia formular. Quando o sol nasceu, cinzento, desanimado, a febre de Fátima ainda estava alta, mas seus olhos abriram. Os olhos tentaram focar. Ela tentou falar. Cadê meu filho? Aqui, disse Pedro acordando no chão. Mãe! Ele subiu na cama e a abraçou com força. Fátima gritou de dor. Tinha costelas roxas, claramente fraturadas. Mas deixou ele abraçar assim mesmo. Deixou. Porque às vezes o amor dói mais que qualquer ferimento físico. Naquela tarde, quando ela conseguiu focar direito, eu contei tudo. Onde ela estava, quanto tempo havia passado, que eu a encontrei na estrada, que ela tinha febre alta demais para ser movida, que ela podia ficar. Os olhos dela encheram de lágrimas. Por quê? Perguntou. Você não me conhece, e eu não sabia responder de verdade. Então apenas disse, porque estava chovendo muito e estava quente demais, e você caiu perto da minha porta, o que era verdade. Mas não era toda a verdade. A verdade completa era mais complicada. Era sobre como a solidão começa a pesar de forma diferentes quando você percebe que outras pessoas estão carregando coisas mais pesadas ainda. Era sobre como meu coração, que eu achava morto, de repente descobria que ainda tinha espaço para outras pessoas. Era sobre aquela menina que eu não conseguia estar presente quando morreu, e que agora eu tinha a chance de estar presente para alguém. Fátima melhorou devagar. No segundo dia, conseguiu sair da cama para ir ao banheiro com ajuda. No terceiro, estava sentada na varanda com Pedro, observando o nada com os olhos que piscavam muito. Aqueles olhos de quem está contando as horas, recontando cada minuto, temendo sempre que aquilo pudesse acabar. Nós conversávamos pouco, mas aos poucos, em fragmentos espalhados entre as refeições e os silêncios, sua história saiu. Ela era de Palmas, casada há 10 anos com um homem chamado Robson, que começou calmo e terminou violento, como água que ferve lentamente até explodir. Ele a espancava. Às vezes, puxava Pedro pelos cabelos. Uma vez quebrou seu braço, o esquerdo, o que ela precisava para trabalhar, porque ela tinha olhado muito tempo para outro homem na fila do banco. Ela tentou sair 3 vezes. 3 vezes ele a encontrou. Ele tinha contatos na polícia, tinha amigos, tinha documentos que ela não tinha. Ela era um fantasma que ele podia mover onde quisesse. Na 4ª vez, ela pegou Pedro à noite, quando Robson dormia com o cheiro de cerveja quente saindo dos poros. Pegou uma sacola. Pegou o que conseguiu carregar e correu. Andou 2 dias a pé. Pegou uma carona com um caminhoneiro que foi gentil demais, que a fez ficar desconfortável com a gentileza. Então, ela desceu no meio do caminho e continuou a pé. Não tinha dinheiro.
Tinha apenas medo, e tinha medo demais. Ele vai me encontrar, ela disse numa quarta-feira à noite, enquanto tomávamos chá na varanda. Sempre encontra. Eu sabia que era paranoia, mas também sabia que não era impossível. Gente má tem uma forma de rastrear o que quer possuir. Não enquanto estiver aqui, eu disse, e minha voz saiu firme. Ninguém vai encontrar você aqui. Mas eu estava mentindo, e ela sabia que eu estava mentindo, porque mentir para consolar é uma das coisas mais humanas que existe. No 7º dia de Fátima na casa, o tempo começou a ficar estranho. A manhã amanheceu abafada. O calor não caía. O ar ficou pesado daquela forma que significa chuva. As galinhas começaram a fazer barulho diferente, aquele barulho que é aviso. Os patos voavam de um lado para o outro, nervosos. Eu conhecia aquela energia. Aquela era a energia de uma tempestade grande se aproximando. Por volta das 3 da tarde, as nuvens chegaram, negras, pesadas, cobrindo completamente o céu como quem puxa uma manta sobre um corpo. O vento começou a ficar agressivo. Batia nos vidros da casa, batia na porta, batia nas placas de madeira que eu havia colocado nas janelas dos fundos. Fátima ficou branca. Ele não ia se arriscar numa chuva assim. Eu tentei dizer, mas minha voz não soava convincente nem para mim mesma. A chuva começou às 4. Não era chuva comum. Era aquela chuva que soa como pessoas batendo algo contra a casa. Como se o mundo inteiro estivesse atacando nós três ali dentro. Os raios eram frequentes o suficiente para iluminar o interior da casa, como se fossem vários sóis explodindo. Pedro gritava a cada trovão. Fátima o segurava, mas também treminha. Eu estava nervosa demais para ficar sentada, então comecei a conferir janelas e portas. 1, 2, 3, 4 vezes. Tudo fechado, tudo seguro. Ou pelo menos seguro quanto possível quando você sabe que os únicos guardas são portas de madeira velha. Foram horas de chuva. Horas. E então, por volta das 7 da noite, aquela hora que é mais escura porque a chuva rouba toda a luz que restava, eu ouvi uma batida na porta. 2 batidas. Firmes, decididas. Meu coração parou. Fátima virou para mim com os olhos arregalados. Pedro começou a chorar. A batida veio de novo. Alguém em casa? Uma voz masculina, grossa, do outro lado da porta. Aquela voz era como açúcar com vidro moído, doce e cortante. Eu levei um dedo aos lábios, silêncio, e caminhei devagar até a porta. Não abri. Apenas fiz uma fenda, o bastante para ver um homem encharcado, com a camisa pregada ao corpo, os olhos buscando dentro da casa. Aquele era Robson. Eu apenas sabia, da forma como você sabe coisas sem ninguém contar. Sua noite, ele disse, e sua voz era daquele tipo que faz você se encolher. Tá um inferno lá fora. Meu carro atolou uns quilômetros mais atrás. Você não viu uma mulher e uma criança passar por aqui? Minha mulher, na verdade. E meu filho, ele disse meu filho, da forma como você diz minha propriedade. Meu instinto foi bater a porta. Meu instinto foi gritar. Meu instinto foi proteger. Mas algo em mim aprendeu, em 61 anos de estar neste mundo, que nem sempre é com gritos que você vence. Às vezes é com mentiras. Não vi ninguém, eu disse, e minha voz saiu firme. Estranhamente firme. Você está perdido. Seus olhos me estudaram. Passaram por mim como um scanner. Tentava olhar além, para dentro da casa. Eu não o deixei. Ele ficou ali uns segundos que pareceram horas. Depois, com relutância, disse: meu carro atolou. Preciso de ajuda. Carro atolado é coisa de consertador, não de viúva sozinha, respondi. Estrada adiante tem uma oficina. Mas numa chuva dessa você talvez tenha que dormir lá mesmo. Ele praguejou, baixo, amargo. Tá bem, disse. Obrigado por nada. Quando ele virou e desceu da varanda, eu fechei a porta e virei a chave.
Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei a chave no chão. Fátima correu para me abraçar. Pedro ficou chorando quieto. Aquele choro de quem sabe que quase perdeu tudo. Nós três nos abraçamos naquela sala, enquanto a chuva continuava batendo como alguém que não desiste. Depois, ele saiu. A gente ouviu o carro arrancar pela estrada lama acima, mas levou horas para que meu coração voltasse ao ritmo normal. Levou horas para que eu deixasse Fátima sair do quarto onde ela estava escondida. Levou a noite inteira. A febre de Fátima voltou naquela noite, pior, mais alta, mais persistente. Seu corpo ardia de forma que eu tinha certeza que ele ia simplesmente se incinerar de dentro para fora. Eu already tinha perdido minha filha para a febre, tinha perdido meu marido para a fraqueza. Não conseguia mesmo, perder Fátima também. Não assim. Não quando ela estava aqui, porque eu a peguei nos meus braços. Não quando Pedro dependia dela respirar. Passei a noite inteira acordada. Panos molhados, água morna, rezas que saíram da minha boca feito em transe. Eu não me lembrava das palavras. Apenas sentia que elas precisavam sair, que havia algo maior do que eu que precisava ouvir. E enquanto eu fazia isso, Fátima dormia agitado, sussurrando coisas. Algumas em forma de aviso. Não volta, não volta. Outras em forma de memória. Marina, querida, uma vez chamou para alguém chamado mãe. Eu percebi naquela noite que ela e eu éramos mais parecidas do que diferentes, que a dor muda suas formas, mas o peso dela é sempre o mesmo. Por volta das 4 da manhã, quando a febre estava no pico, eu tinha visto termômetros mostrarem assim. A gente aprende a ler febre pelos olhos, pela pele, pelo som da respiração. Eu sentei na beira da cama e simplesmente toquei seu rosto com as mãos. Fica comigo, sussurrei. Seu filho precisa de você, e eu também preciso que você fique. E ela ficou. Não foi milagre, não foi de repente, mas entre 4 e 5 da manhã, alguma coisa balançou. A febre começou a baixar. Seu corpo parou de queimar e começou apenas a suar. Suar pesado, daquele jeito que significa o corpo finalmente começando a lutar de volta. Quando o amanhecer chegou, cinzento mas diferente do cinzento do dia anterior, Fátima abriu os olhos e a primeira coisa que fez foi procurar Pedro. Tá aqui, eu disse, dormindo perto de você a noite toda. Ela começou a chorar. E eu chorei também. Porque aquele choro compartilhado, era a primeira coisa verdadeira que eu havia feito em 8 anos. Os dias que se seguiram foram diferentes. Fátima melhorou devagar, e enquanto ela melhorava, aquela casa que tinha sido apenas um lugar onde eu permanecia, passou a ser um lugar onde a gente vivia. Pedro começou a seguir-me para todos os lados. Para a cozinha, onde eu ensinava a ele como cozinhar arroz. Ele dizia que o papai gritava quando a comida queimava, então ele nunca havia aprendido. Para o pomar, onde ele ajudava a colher laranjas, mesmo que elas ficassem mais vermelhas de sangue de seus dedos pequenos cortados nos espinhos. Para a varanda, onde a gente ficava observando o pôr do sol. Uma tarde, enquanto mexíamos em um bolo, ele perguntou: "Você é a mãe dele?" Apontando para uma foto antiga de Antônio que eu ainda mantinha na estante. Ele era meu marido. Morreu. De quê? Do coração cansado de bater, respondi. Ele pensou sobre isso por um tempo. Meu coração também fica cansado, ele disse. Fica batendo muito rápido e depois muito devagar. Eu peguei a mão pequena dele. Coração cansado precisa de amor, eu disse. E você tem muito amor aqui. Fátima passou a me ajudar nos afazeres. A princípio sem conseguir fazer muito. Ainda doía quando ela se movia. Mas gradualmente ela foi fazendo. Capinando, cozinhando, reparando, vivendo. Uma noite, quando estávamos os 3 sentados na varanda, Pedro adormecido na cadeira de Antônio, Fátima ao meu lado, ela disse:
Você deveria ter medo de me manter aqui. Por quê? Porque ele ainda está procurando. Porque um dia pode ser que encontre. Porque você podia estar em risco. Eu olhei para ela, aquela mulher que era praticamente uma desconhecida e que agora era tudo o que diferenciava meu peito do vazio completo. Eu já perdi muito, eu disse. Perdi meu pai quando era criança. Perdi minha filha quando tinha 32 anos. Perdi meu marido. Perdi a capacidade de acreditar que vale a pena viver sozinha. Fiz uma pausa. Aquilo que você tem medo que eu perca? Já perdi tudo isso, então não tenho muito mais a perder. Ela me abraçou e nós duas choramos. Porque às vezes a vida te tira tudo para que você possa entender que o único que realmente importa é estar vivo com outras pessoas que estão vivas também. A chuva parou no 15º dia. O mundo lá fora ressurgiu lentamente. A estrada começou a secar, o céu clareou, os pássaros voltaram. Fátima estava inteiramente recuperada. Pedro havia ganhado peso. Havia menos medo em seus olhos, embora nunca desaparecesse completamente. Nós sabíamos, os três, que aquilo era temporário. Ela não podia ficar para sempre, não porque eu não quisesse, porque eu queria de forma que doia fisicamente, mas porque Robson era o tipo de pessoa que não desiste, e porque Fátima precisava de documentos, de um lugar novo, de um recomeço de verdade. Ela tinha um primo em Palmas, alguém que ela pensava ser seguro, que poderia ajudar com papéis falsos para ela e Pedro, que poderia encontrar para ela um emprego em um lugar que Robson não conhecia. Conversamos sobre isso numa tarde clara, quando o sol estava voltando ao seu lugar no céu. Tenho que ir, ela disse. Não era pergunta, era aceitação. Eu sei, respondi. Você foi... Ela parou, procurando palavras que fossem grandes demais. Eu fiz o que qualquer pessoa teria feito. Não, ela disse. Você não fez. A maioria das pessoas teria deixado a gente morrer na beira da estrada. Talvez fosse verdade. No último dia, Pedro desenhou um papel para mim. Era desenho dele com sua mãe e comigo. Nossos 3 corpos conectados, de mãos dadas. E no meio de todos nós, um coração gigante que cobria toda a página. Em cima, em letras de criança, erradas mas legíveis. Tia Edna nos salvou. Eu guardei aquele papel na gaveta mais próxima do meu coração. Coloquei junto com as cartas que Antônio me escrevia quando ele ainda acreditava que as palavras podiam consertar as coisas. Junto com uma mecha de cabelo de Marina que eu guardei do velório porque ninguém mais queria. No dia da partida, quando o ônibus de linha chegou na estrada, aquele ônibus que sai de Tocantinópolis e vai até Palmas, Fátima me abraçou pelo tempo bastante para que eu sentisse que aquilo era importante, que eu era importante. Vou escrever, ela sussurrou. Quando estiver segura, vou escrever. Eu apenas assenti. Sabia que talvez nunca ouvisse falar dela novamente. Que aquela era uma daquelas histórias que começam num lugar e terminam em outro, e a gente que fica no meio tem que aprender a viver com o final incompleto. Pedro me deu a mão pela primeira vez sem hesitar. A mão pequena dele cabia dentro da minha como um passarinho. Ele sorriu, e aquele sorriso era pequeno, assustado, mas era um sorriso. Eu o abaixei e o abracei. Meu rosto foi contra o cabelo dele. Você é bravo, eu sussurrei. Você sabe disso? Ele acenou. Depois, eles subiram no ônibus. Eu fiquei ali na beira da estrada vermelha, observando-a partir, observando aquele pequeno pedaço de minha vida, de meu novo coração, desaparecer numa nuvem de poeira. Quando voltei para a casa, estava vazia novamente. Os grilos retornaram à noite como sempre. A poeira vermelha continuou caindo. A porta continuou rangendo quando eu a abria. E agora, 10 dias depois, ela ainda range daquele jeito.
Mas quando eu acordei no quinto dia, depois que eles partiram, antes de varrer a varanda, fiz algo que não fazia desde antes de Antônio morrer. Sentei na cadeira de madeira que ele gostava de usar e simplesmente respirei. A vida não era menos vazia de informação racional. A casa ainda tinha apenas eu. A solidão ainda pairava como um peso. Mas era diferente agora, porque eu sabia que a solidão não é sobre estar sozinho. É sobre parar de acreditar que você merece estar com outras pessoas. E agora eu sabia que merecia. Aquele menino, Pedro, tinha dormido na minha casa. Aquela mulher, Fátima, tinha colocado sua vida nas minhas mãos. E eu não tinha deixado eles caírem. Aquilo importava. Alguns dias depois, encontrei uma moeda de cobre na varanda. Pedro a havia deixado ali. Para sorte, ele havia dito. Coloquei a moeda na janela da sala, onde a luz bate certo no final da tarde, porque às vezes a vida não é sobre grandiosas soluções. Não é sobre heróis e vilões. É sobre pequenos gestos que conectam duas pessoas que estavam quebradas e que, de alguma forma, no processo de ajudar uma a outra, aprendem a ficar inteiras novamente. Aquela moeda, aquela pequena moeda de cobre, era meu lembrete de que eu havia mattered para alguém, de que não estava totalmente sozinha, mesmo que estivesse, de que algumas vezes, quando você abre a porta para alguém, literalmente ou no sentido do coração, você abre uma porta dentro de si mesmo também. E que até mesmo as casas mais vazias conseguem aprender a respirar com a companhia, mesmo quando a companhia é só na memória, mesmo quando dura pouco, porque o que fica não é o tempo junto. É saber que você foi importante demais para ser esquecido. É saber que quando a vida bate à sua porta, úmida, assustada, pedindo ajuda, você consegue responder. E talvez, só talvez, é disso que toda a vida se trata, de pequenas escolhas, de portas que rangem, de mãos que se encontram no silêncio, de moedas de cobre colocadas em janelas, de saber que você existe para alguém de forma tão real quanto o vento que bate nas cortinas. Fevereiro chegou com chuvas diferentes, não aquelas chuvas violentas de novembro, mas chuvas lentas, pensativas, que caem como quem tem tempo para tudo. Aquelas chuvas que Antônio chamava de chuvas de conversa. Há 6 meses, desde que Fátima e Pedro subiram no ônibus que saiu levantando poeira vermelha na estrada. Há 6 meses que estou sozinha novamente. Mas não é a mesma solidão. Essa solidão que vive comigo agora tem endereço, tem rosto, tem nome. Ela bate a porta às vezes, nem sempre fisicamente, mas quando eu estou olhando para aquela moeda de cobre na janela, ela está lá. Quando Pedro me abraça nos meus sonhos e ele me abraça, toda noite ele me abraça com aqueles braços pequenos e fortes, ela está lá. Quando Fátima sussurra, obrigada nos meus ouvidos, enquanto eu capo a terra, ela está lá. A solidão agora é um companheiro que conhece minha história. E talvez isso seja melhor do que não ter companheiro nenhum. As plantas de maravilha continuam florescendo. Reguei todos os dias desde que ela saiu. Não porque Antônio gostasse mais, embora gostasse, mas porque agora as flores significam outra coisa. Significam que eu continuo aqui, que eu continuo fazendo as coisas, que eu continuo viva de forma que não é apenas respiração. Recebi uma carta 1 semana após eles partirem. Veio pelo correio, um envelope de papel amarelado com meu nome escrito em letra, que reconheci como sendo de Fátima, mas diferente de antes. Mais firme, mais confiante. Como se a pessoa que escreveu aquele endereço já tivesse começado a deixar o medo para trás. Dentro havia uma foto dela e Pedro em palmas, em frente a um prédio novo, os dois sorrindo de forma que o sorriso não era apenas na boca, mas também nos olhos. Uma letra de seu primo escrito à mão. Conseguimos documentos. Conseguimos emprego. Ficamos seguros. Um desenho novo de Pedro. Dessa vez, ele havia desenhado uma casa grande com 5 janelas e escrito embaixo:
Para tia Edna construir em Palmas se ela quiser vir. Uma moeda de cobre, igual à que ele tinha deixado, mas essa estava envolvida em um papel. Quando abri o papel, vi a mensagem de Pedro. Você salvou meu coração. Aqui está outro igual para você lembrar. Chorei. Chorei como mulher, que não chora há 8 anos, chora. Como se estivesse tendo que desaprender como seus olhos funcionam. Como se aquele choro fosse saindo de um lugar tão fundo dentro de mim que eu não sabia nem que existia. Coloquei aquela segunda moeda ao lado da primeira. 2 moedas de cobre. 2 pequenas evidências de que eu havia importado. A vida, depois disso, começou a se mover de forma que eu não esperava. É estranho como um encontro, um único encontro verdadeiro, consegue mudar as engrenagens da vida de uma pessoa. Como se o universo decidisse, então essa pessoa finalmente acordou. Vamos dar a ela mais coisas para fazer. Comecei a ir na vila. Tocantinópolis fica a 15 quilômetros. Uma vila pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e todo mundo sabe de todo mundo. Eu ia lá antes para comprar o essencial, para pagar contas, para fazer os papéis necessários, mas sempre rápido, sempre com os olhos baixos, sempre como quem está apenas passando. Depois de Fátima, comecei a parar. Comecei a conversar. A dona do armazém, Dona Matilde, que devia ter a minha idade ou um pouco menos, começou a me reconhecer. Começou a guardar coisas que sabia que eu gostava. Começou a contar histórias sobre seus filhos, sobre como 2 deles moravam longe e ela só via uma vez por ano. Eu escutava. E um dia, quando ela estava contando sobre como seu neto tinha nascido em São Paulo, e ela nunca havia visto pessoalmente, apenas em videochamada, eu simplesmente disse: a avó que não abraça é a avó que sofre em silêncio. Entendo isso. Ela parou de reorganizar os pacotes de macarrão na prateleira e me olhou. Você perdeu alguém? Perguntou. Não era pergunta comum. Dona Matilde era inteligente demais para fazer perguntas comuns. Perdi minha filha, eu disse. Ela morreu quando tinha 32 anos em São Paulo. Eu não estava lá. Dona Matilde desceu do banquinho onde estava e me abraçou. Ninguém havia me abraçado em 8 anos. Além de Fátima, aquele abraço de uma mulher que era praticamente uma desconhecida me fez entender que talvez eu tivesse escolhido errado quando decidi que nunca mais merecia companhia. Que talvez o erro não fosse ter perdido as pessoas que amava, mas sim ter parado de amar outras pessoas por medo de perder mais. Comecei a ir mais no armazém. Comecei a conversar com outras mulheres. Dona Rita, que tinha doença no coração e cuidava sozinha da neta enquanto a filha trabalhava em Palmas. Dona Margarida, que havia enterrado 2 maridos e agora, aos 75 anos, cozinhava bolo todo fim de semana porque era a única coisa que a fazia se sentir ainda útil. Elisa, que tinha 30 anos, era gorda e sofria com comentários que as pessoas faziam em sua volta. Com Elisa, eu conversei diferente. As pessoas dizem bobagem, eu disse a ela um dia, enquanto ela comprava ingredientes para um bolo. Minhas mãos foram calejadas no trabalho, meu rosto enrugou de tanto sofrer, meu corpo tem cicatrizes que ninguém vê, mas a gente ainda está aqui, ainda respiramos, ainda temos valor. Elisa me olhou com os olhos marejados. Você acredita mesmo nisso? Perguntou. Agora acredito, respondi. E era verdade, eu estava começando a acreditar novamente em coisas. Foram 5 meses, quase 6, de conversas no armazém, de pequenas ajudas que comecei a prestar. Ajudava Dona Rita com a neta, ajudava Dona Margarida a carregar sacos pesados, escutava Elisa reclamar do namorado que não merecia os pés onde ela pisava. Então, uma tarde de fevereiro, exatamente 6 meses, na verdade, uma mulher jovem entrou no armazém. Jovem demais para ser daqui, bonita demais para ir desapercebida. Mas o que me fez parar de escancarar os feijões que estava comprando foi o rosto. Era parecido, era muito parecido. Tia Edna, ela disse. E eu reconheci a voz.
Não era a voz de Fátima adulta, era a voz de Fátima criança. Porque aquela rapariga, e sim, ela devia ter uns 25 anos, mas seu rosto tinha traços que eu reconhecia. Era a filha de Fátima, ou antes, a filha que Fátima havia tido com o ex-marido, que havia ficado com o avó quando Fátima fugiu com Pedro. Meu coração parou. Sim, consegui dizer. Quem é você? Sou Gabriela, ela respondeu. Filha de Fátima. Ela te mandou me encontrar quando você fosse à vila. Eu deixei cair o saco de feijão. Dona Matilde saiu de trás do balcão rapidamente. Edna, você tá bem? Eu não estava bem. Eu estava tendo um colapso emocional silencioso no meio do armazém. Fátima. Eu consegui sussurrar. Fátima tinha outra filha? Tinha, Gabriela respondeu, e seu rosto se encheu de lágrimas. Eu fiquei com o vô quando mamãe correu com Pedro. Ele a criava. Ela sempre soube onde eu estava, mas não podia vir me pegar. Era muito perigoso. Levei Gabriela para casa. No caminho, ela contou. Seu avô havia morrido 3 meses atrás, de velhice, de um jeito tranquilo, na cama. Gabriela havia procurado Fátima. Havia demorado tempo, mas conseguiu encontrar. E Fátima havia enviado sua filha até mim, porque Fátima queria que eu soubesse que eu havia salvado mais do que ela pensava. Porque se Fátima não tivesse conseguido aquela coragem naquela tarde na beira da estrada, coragem que ela disse que veio de estar perto de alguém que a visse como digna, ela nunca teria deixado Robson, nunca teria começado de novo. Nunca teria conseguido documentação legal, nunca teria conseguido documentação para também encontrar Gabriela, a filha que ela perdera por ter que fugir. Gabriela dormiu na casa daquela noite. Na minha cama, aquela cama onde Fátima havia estado desmaiada pela febre, aquela cama que guardava as memórias de todas as mulheres que eu havia tocado. Eu não dormi. Fiquei acordada, observando essa mulher que era filha de alguém que havia mudado minha vida, tentando entender como o universo conseguia ser tão redondo, tão circular, tão cheio de volta e voltas. De manhã, quando Gabriela acordou, nós conversamos de verdade. Ela contou sobre sua infância com o avô. Como era morar em Tocantinópolis, mas saber que sua mãe estava em Palmas. Como ela procurou Fátima aos 23 anos, como encontrou, como Fátima chorou ao telefone durante 1 hora inteira sem conseguir falar nada além de desculpa, desculpa, desculpa. Gabriela me mostrou fotos no celular, fotos que mostravam Pedro, agora um menino de 13 anos, bonito, com olhos inteligentes que me reconheceriam se me visse. Fotos que mostravam Fátima agora, com cabelos mais curtos, com um sorriso que era diferente, menos apavorado, mais real. Fotos que mostravam uma vida que eu havia ajudado a salvar. Ela quer que você vá para Palmas, Gabriela disse. Ela tem uma casa pequena, mas tem quarto para você. Ela disse que você salvou a vida dela 2 vezes. Uma quando desmaiou, outra quando lhe deu coragem para nunca mais voltar. Eu olhei para aquela rapariga, que era praticamente uma desconhecida, mas que também não era, porque seus olhos tinham o mesmo formato assustado dos olhos de Fátima. E entendi algo, que eu havia passado os últimos 8 anos acreditando que minha vida tinha acabado quando Antônio morreu. Mas, na verdade, minha vida estava apenas começando. Gabriela ficou comigo por 2 semanas. 2 semanas onde eu lhe ensinei a fazer bolo. Ela era terrível em cozinha, queimava tudo, mas ria quando queimava. E aquele riso era o riso de alguém que está finalmente aprendendo a viver. 2 semanas onde ela me ajudou a regar as plantas. 2 semanas onde nós conversamos sobre Fátima, sobre Pedro, sobre aquela tarde em novembro que havia mudado tudo. Ela contou histórias que Fátima havia contado para ela. Histórias sobre aqueles dias na minha casa. Histórias que Fátima havia registrado em cartas que guardava numa caixa de sapato, cartas que Gabriela havia lido todas.
Segundo Fátima, aqueles dias foram os dias em que ela aprendeu que ainda merecia existir, que não era suja por ter sido batida, que seu corpo ainda valia algo, que seu filho ainda tinha mãe que o protegia. Segundo Fátima, os dias na minha casa foram salvação não porque eu ofereci comida ou teto, embora oferecesse, mas porque eu ofereci algo que ela havia perdido há muito, a sensação de que alguém acreditava que ela merecia estar viva. Quando Gabriela contou isso, eu chorei novamente, porque até aquele momento eu havia pensado que não havia feito nada de especial, que havia apenas deixado 2 pessoas machucadas ficarem em minha casa, que havia apenas sido uma viúva solitária, oferecendo o pouco que tinha. Mas Gabriela me mostrou que aquilo significava tudo. No 15º dia, ela preparou para voltar para Palmas. Antes de ir, ela me deu uma carta, escrita à mão por Fátima, em papel bonito com letra firme. Querida tia Edna, 6 meses é um tempo estranho, longo o suficiente para que as cicatrizes comecem a fechar, curto demais para que a gente esqueça de onde veio a cicatriz. Esses 6 meses foram os meses em que Pedro finalmente parou de ter pesadelos. Foram os meses em que eu consegui trabalhar sem ter medo a cada ligação de telefone. Foram os meses em que Gabriela e eu fomos reunidas de novo. Nada disso acontecia sem você. Você não viu um momento de crise. Você viu uma pessoa, viu uma criança, e você respondeu com o seu corpo, seu tempo, sua casa. Você respondeu com você mesma. Eu não tenho palavras para isso. Vejo você nos olhos de Pedro quando ele ajuda alguém na rua. Ele pensa em você e para ajudar, porque aprendeu com você que ajudar não custa nada além de tempo. Vejo você nos meus olhos quando eu acordo sem medo. Vejo você em Gabriela, que agora faz voluntariado em um abrigo para mulheres vítimas de violência, porque ela entendeu que você foi voluntário para a gente, mesmo sem saber que era. Se você vier para Palmas, você vai morar em uma casa cheia de pessoas que a amam. Se você ficar no Tocantins, eu vou rezar todo dia pela sua solidão ficar um pouco menos pesada. Mas eu quero que você saiba, você não é sozinha, porque você importa, porque você vale, porque uma viúva que perdeu tudo conseguiu encontrar uma forma de amar novamente, e isso me salvou a vida. Com todo o meu amor, Fátima. Li aquela carta 3 vezes, 40 vezes, 100 vezes. E cada vez que lia, eu entendia melhor quem eu era. Nos 3 meses após Gabriela partir, eu não sabia se queria ir para Palmas ou ficar. Ficar significava ficar com as plantas que Antônio amava. Significava ficar com a casa que era a última coisa que eu tinha dele. Significava ficar em segurança, em rotina, em um tipo de morte lenta que pelo menos era familiar. Ir significava deixar a segurança. Significava deixar as plantas para alguém cuidar. Significava deixar a casa vazia. Significava viver. Eu conversei com Dona Matilde sobre isso. Se você fica aqui, ela disse enquanto organizava molhos de coentro, você vai morrer aqui, sozinha em uma cadeira, regando plantas enquanto espera o tempo passar. Você vai morrer regretando. Mas Antônio... Comecei. Antônio não vai se importar se a casa está habitada ou não. Ele está morto. Ele quer que você viva. Dona Rita foi para casa comigo um dia e olhou para aquele lugar com olhos de quem entende solidão. Eu vou cuidar do seu pomar, ela disse. Vou cuidar das plantas. Vou vir aqui toda semana. Essa casa não vai ficar sozinha. Dona Margarida simplesmente abraçou meu rosto entre suas mãos enrugadas e disse, vocês mulheres que perdem tudo, vocês são as mais corajosas que existe. Vá. E Elisa, aos 20 e poucos anos, pediu para vir comigo. Eu posso ser sua companhia, ela disse. Eu odeio trabalhar nessas lojas. Eu posso trabalhar em Palmas. Palmas é grande. Em Palmas, ninguém vai saber que sou gorda. Eu sorri para ela.
Em Palmas eles vão saber, eu disse. Mas em Palmas vai ter muita gente também, então talvez ninguém se importe tanto. A ideia de levar Elisa também foi crescendo, porque talvez fosse assim que a vida funcionava. Você não vivia sozinho. Você apanhava as pessoas machucadas que encontrava e as levava junto, e eventualmente aquilo se tornava comunidade, tornava-se família. Levei 2 meses para organizar. Vendi a maioria das coisas. Dona Rita comprou alguns móveis, vizinhos compraram outras, mas as fotos com Antônio, as cartas de amor que ele havia escrito, a mecha de cabelo de Marina, tudo aquilo foi para uma caixa que eu levaria comigo. E também levaria a moeda de cobre, as 2 moedas de cobre. No último dia, fiz uma cerimônia pequena. Estava eu, Dona Matilde, Dona Rita, Dona Margarida, Elisa e, surpreendentemente, Dona Margarida trouxe o padre da vila pequena. Nós nos sentamos na varanda, aquela varanda que eu varre há tantos anos, e o padre simplesmente bênção a casa, não pedindo que ela fosse feliz, porque uma casa é feita para as pessoas, e as pessoas que moraram ali já foram felizes e tristes, e tudo que existe entre esses 2 polos, pedindo que a próxima pessoa que morasse ali conseguisse encontrar paz. Quando a missa terminava, eu peguei a moeda de cobre original, aquela que Pedro havia deixado, e a enterre no solo perto das plantas de maravilha. Para a próxima pessoa que vir aqui e achar que está sozinha, eu disse. E nós, mulheres que conhecíamos solidão bem demais, choramos. O ônibus que levava para Palmas saiu da Estrada Vermelha exatamente como o ônibus que levou Fátima havia saído, levantando poeira, levantando esperança também. Eu e Elisa subimos com nossas malas. Através da janela vi Dona Matilde, Dona Rita, Dona Margarida ficando cada vez menores. Fiz a paz com a ideia de deixá-las, porque eu ia voltar. Eu sabia que ia, porque você não consegue viver uma história e depois simplesmente esquecer das pessoas que estiveram nela. Palmas é diferente de Tocantinópolis, é grande demais, barulhenta demais, cheia demais de pessoas. Nos primeiros dias eu queria voltar, queria a quietude, queria a poeira vermelha. Queria saber cada canto de tudo que me rodeava. Mas então Pedro me abraçou. Ele tinha 13 anos agora, era quase meu tamanho, mas ainda abraçava como criança, com intensidade, como se acreditasse que aquele abraço podia consertar tudo que estava quebrado no universo. Você veio, ele sussurrou. E eu entendi que aquilo era o ponto. Não era sobre onde você era sobre com quem você era. Fátima havia preparado um quarto para mim, um quarto pequeno, com uma janela que olhava para a cidade, com uma cama limpa. Ela havia colocado a foto de Antônio na parede. Ela havia colocado um vaso de maravilha no peitoril. Ela ainda lembrava. Aquela noite, nós sentamos no sofá da sala. Fátima, Pedro, Gabriela, Elisa, que havia se instalado num quarto do lado, e eu, e simplesmente ficamos juntas, não conversando muito, apenas sendo. Porque às vezes, estar próximo de alguém é o mesmo que amar alguém. Os meses em Palmas foram estranhos e bons. Eu comecei a trabalhar em um abrigo para mulheres vítimas de violência, o mesmo lugar onde Gabriela fazia voluntariado, e de repente toda aquela solidão que eu havia carregado, toda aquela dor que eu havia guardado, tornou-se útil. Mulheres me viam e reconheciam a morte nos meus olhos, mas também reconheciam a esperança, porque meus olhos ainda piscavam. Eu contava minhas histórias, sobre Antônio, sobre Marina, sobre aqueles 8 anos sozinha, e as mulheres enxergavam a si mesmas em mim. E quando elas viam que eu tinha aprendido a viver, elas começavam a acreditar que também conseguiam. Elisa conseguiu emprego em um restaurante, um lugar bonito, com pessoas legais, onde ninguém a olhava estranho por seu corpo. Ela começou a namorar um rapaz que era cozinheiro lá. Um rapaz que a tratava como se ela fosse preciosidade. Quando ela contou que ele havia a pedido em namoro, ela chorou. Eu a abracei.
Você merecia isso, eu disse. E ela respondeu: aprendi com você que mereço. Pedro começou na escola em Palmas. Ele descobriu que era bom em matemática, que gostava de desenhar, que tinha inteligência aguda e olhar que podia enxergar as pessoas verdadeiramente. Uma vez, ele pediu: você vai ficar com a gente para sempre? Eu hesitei, porque a resposta era complicada. Porque eu não sabia se para sempre era possível, dadas todas as coisas que podem acontecer. Mas ele era criança o suficiente para precisar de uma resposta simples. Então eu disse: enquanto precisar de mim, vou estar aqui. Ele sorriu. E aquele sorriso era o sorriso de alguém que finalmente acreditava que alguém ia ficar. 8 meses após chegar em Palmas, eu recebi uma visita inesperada. Uma mulher entrou no abrigo onde eu trabalhava. Uma mulher que reconheci só porque reconheci a forma que ela temia, que conhecia bem demais a forma que ela se movia como quem está sempre pronta para correr. Era uma mulher que havia estado ali no dia que Fátima chegou na minha casa. Ela era uma vizinha que havia visto Robson batendo na porta, que havia visto eu fechar a porta para ele. Ela tinha vindo porque agora ela também era viúva de um marido vivo. Quer dizer, seu marido ainda respirava, mas havia a abandoado por outra mulher, e ela não sabia como continuar. Quando ela me reconheceu, ela começou a chorar. Aquele dia, ela disse, o dia que aquele homem foi na sua casa, eu vi tudo pelas frestas, vi você mentir para ele, vi você proteger aquele mulher. Fiz sinal para ela se sentar. Aquele dia, ela continuou, aprendi que mulher pode proteger mulher, que a gente não precisa de homem para ser salva. Ela contou que havia saído de casa uma semana depois, com os filhos, que havia ido para a casa de uma prima, que agora estava reconstruindo. Eu queria vir te agradecer, ela disse, porque você me ensinou isso mesmo sem saber. Entendi naquele momento algo importante, que a vida não é um círculo simples, é mais como um espiral. Você passa pelos mesmos lugares, mas em níveis diferentes. Você ajuda uma pessoa e aquela pessoa aprende e vai ensinar outra pessoa. E eventualmente aquela educação volta para você transformada em algo que você nunca esperou. 1 ano após deixar o Tocantins, recebi uma carta de Dona Matilde. Ela escreveu que havia alguém novo morando na minha casa agora, uma moça jovem que havia fugido de uma situação ruim em São Paulo, que a casa havia feito o que eu pedira quando saí. Havia dado abrigo a alguém que precisava. A moça havia encontrado aquela moeda de cobre enterrada, e Dona Matilde havia contado toda a história de uma viúva que vivia sozinha, que encontrou uma mulher e uma criança na estrada, que os salvou, que isso a salvou também. E agora aquela moça estava morando naquela casa, cuidando daquele pomar, regando aquelas plantas, e a próxima pessoa que chegasse ferida provavelmente encontraria abrigo também, porque aquela casa havia se tornado um abrigo. Não porque eu desejei, mas porque eu vivi nela como um abrigo deveria ser vivido, com as portas abertas para quem bate. 2 anos após aquela tarde em novembro, aquela tarde que mudou tudo, eu estou sentada em uma varanda em Palmas. Palmas não é meu lugar. Meu lugar é o Tocantins, com sua poeira vermelha e seus grilos à noite. Mas Palmas é onde eu estou e estou aprendendo que estar é mais importante que ter um lugar específico. Fátima está dormindo, Pedro está na escola, Gabriela está no trabalho. Elisa está em um encontro com seu namorado que a ama, de forma que ela finalmente está começando a acreditar que é verdade. Eu tenho uma xícara de café que está esfriando, enquanto observo a cidade se mexer lá embaixo. E neste momento de silêncio, que não é mais silêncio vazio, mas silêncio cheio de presença, eu penso em como cheguei até aqui. Como uma viúva que passou 8 anos ensinando a si mesma que merecia morrer em vida, agora está vivendo com propósito.
Como encontrar uma pessoa ferida na beira da estrada consegue mudar a forma que você vê a você mesma. Como compaixão não é um sentimento, é uma escolha. E como naquele dia em novembro, quando não pensei, apenas agi, foi o dia em que eu escolhi viver novamente. Escrevi uma carta, não para Fátima, porque a gente conversa todo dia agora, então não preciso de carta. Não para Pedro, porque ele está vivendo sua vida como deveria estar. Escrevi para a próxima pessoa que encontrar a moeda de cobre em Tocantinópolis. Escrevi para a moça que está morando na minha casa agora. Escrevi para qualquer um que chegue desesperado e encontre aquele abrigo no meio do nada. Se você está lendo isto, é porque encontrou a moeda de cobre. Aquela moeda foi deixada por um menino que aprendeu, em uma semana, que o mundo podia ser gentil. Antes daquela semana, ele havia aprendido que o mundo era violento, que o amor era doloroso, que proteger quem você ama significa estar sempre com medo. Mas então ele conheceu uma casa que respirava gentileza, uma mulher, uma viúva como muitas viúvas neste mundo, que havia perdido tantas coisas que poderia ter perdido a capacidade de amar. Mas não havia perdido. Ela havia apenas guardado aquele amor em um lugar seguro, esperando pela pessoa certa para quem dar. E quando aquela pessoa chegou, ela deu tudo. Aquela moeda, que agora você está segurando, é um símbolo de que a gente pode ser salvo, de que o mundo consegue ser gentil, de que existem pessoas que vão abrir a porta mesmo quando tem medo. Se você chegou nesta casa porque está perdido, você encontrou um abrigo. Se você chegou nesta casa porque está fugindo, você encontrou segurança. Se você chegou nesta casa porque ninguém mais o ama, você encontrou alguém que o ama. Não porque você merece especialmente, embora mereça, mas porque qualquer um que bate à minha porta merece. Meu nome é Edna. Sou viúva velha e tenho as mãos calejadas de trabalhar terra dura. Meu marido morreu há anos. Minha filha morreu. Minha vida inteira morreu. Mas eu também morri e renasci. E agora eu deixo essa casa para você. Não é minha casa mais. É casa de quem precisa dela. E aquela moeda? Enterre em um lugar bonito, porque alguém em 12 meses, 1 ano, 5 anos, pode vir procurando abrigo e precisa saber que existe esperança, que existe gentileza, que existe uma mulher velha em algum lugar que acredita que vale a pena viver. Com amor infinito, Edna. 3 anos após aquela tarde em novembro, recebi uma notícia. Aquela moça jovem que estava morando na minha casa, a que havia fugido de São Paulo, havia dado à luz uma menina, e aquela menina nasceu em Palmas, porque a moça havia deixado a casa no Tocantins, havia vindo até Palmas, havia encontrado o abrigo onde eu trabalho, e havia ficado, havia recomeçado. Agora, ela é minha amiga. Sua filha chama-me de avó, e a vida continua em espiral. Hoje, quando eu acordo, em um quarto em Palmas que não é meu, mas que agora é meu porque estou aqui, eu rezo àquele Deus que parou de ouvir minhas orações há muito tempo. E Ele agora está ouvindo de novo. Porque descobri que o Deus não está em igrejas. Está em portas abertas. Está em moedas de cobre deixadas como sementes de esperança. Está em mulheres que escolhem amar, mesmo tendo levado tanto golpes que poderiam ter endurecido o coração completamente. Está em crianças que aprendem que o mundo consegue ser gentil porque conheceram alguém que é. Quando olho para trás, e cada dia eu olho para trás, porque o passado é pesado e merece ser observado, vejo uma viúva que não sabia que merecia viver. E agora vejo uma mulher que ensina as outras que merecem também.